Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é golpe militar, neocolonialismo e anti-imperialismo. Notas teóricas para entender a crise na África Ocidental. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu participei de uma entrevista na revista Ópera, né, sobre a questão do que está acontecendo na África Ocidental, na região conhecida como Sahel. Está tendo uma série de golpes de Estado protagonizados por militares e que está despertando também uma forte retórica anti-francesa, né? São países que foram majoritariamente ali colonizados pela França, retórica anticolonial. Muita gente falando de rebelião dos países africanos contra o imperialismo, contra a União Europeia, contra os Estados Unidos. Então, nesse programa que eu participei no Ópera, que já está aqui no canal, vai aparecer aí na tela, eu desenvolvo vários aspectos do debate, que é uma entrevista, cada resposta tem 3 minutos e tal, e eu quero desenvolver aqui algumas notas teóricas para vocês, para a gente pensar junto. Veja, primeira tese, em países dependentes, colonizados ou semicoloniais, é comum na história os militares assumirem um protagonismo na redefinição do bloco no poder, considerando que, no geral, as Forças Armadas são o setor, corporação mais organizada, seja do ponto de vista do aparelho público, seja do mercado privado. Então, não é incomum na história dos países dependentes, coloniais ou semicoloniais, os militares assumirem um protagonismo de modernização no sentido de uma revolução nacional ou no sentido de redefinir o papel do país na divisão internacional do trabalho e o próprio bloco no poder. Na verdade, isso é uma constante na história que a gente viu durante todo o século XX, né? E aí o papel do Gaddafi na Líbia, do Saddam no Iraque, do pai do Bashar al-Assad, que eu sempre esqueço o nome, na Síria, o movimento liderado com ele por forte participação militar, do Nasser no Egito, do Perón na Argentina, do Velasco Alvarado no Peru, do Hugo Chávez na Venezuela e por aí vai, sabe? Então, assim, isso é uma constante na história. A gente ficou mal acostumado, por causa do ensino de história precário na escola e na universidade, de imaginar um protagonismo militar a partir do ciclo de ditaduras empresarial-militares que foi aberto, inclusive, com um golpe no Brasil. Na verdade, na história da América Latina, é impossível falar da política nos países do continente sem falar dos militares. É impossível, assim. O ciclo de ditaduras empresarial-militar abre um novo padrão de intervenção dos militares na luta de classes na política. Mas, assim, desde antes, gente, não dá para falar de política de luta de classes sem falar dos militares, né? Falar do fator militar. Vale lembrar, inclusive, que a República Brasileira nasce com um golpe de Estado organizado pelos militares, né? Isso também é verdade para a Ásia, para a África, para boa parte do que a gente entende ali como Oriente Médio e por aí vai. Então, veja, não é uma atipia da história. Países, que é o caso da maioria dos países da África Ocidental, da região do Sahel, né? Há um debate aqui teórico conceitual muito longo, mas a gente poderia classificar como países semicoloniais. O grau de dominação do neocolonialismo da União Europeia, protagonizado pela França e dos Estados Unidos, é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão amplo, tão capilarizado, que é até difícil falar de países de capitalismo dependente. Sabe? O grau de subordinação na divisão internacional do trabalho é um pouco mais profundo do que isso. Então, assim, os militares tomarem um papel de liderança, dando golpes de Estado para reorganizar o bloco no poder e colocar em debate o papel desses países na divisão internacional do trabalho, isso é algo comum na história. Faz um tempo que a gente não via, né? Faz um tempo que a gente não via, mas isso é algo comum na história. Segunda tese teórica é que, veja, muita gente vem debatendo o papel da Rússia e da China. E aqui eu acho que a gente tem que falar algumas coisas básicas. Primeiro, China e Rússia
embora tenha uma parceria, não tem o mesmo papel na geopolítica global, não tem o mesmo papel no mundo, não tem o mesmo tipo de regime político e econômico, são países bem diferentes. Por muitos aspectos, são países que se uniram desde uma perspectiva estratégica na política externa por causa da pressão dos Estados Unidos, né? Assim, foi muito mais os Estados Unidos que jogou a Rússia, inclusive, cada vez mais para uma parceria com a China do que qualquer outra coisa. E aí, veja, nesse contexto, não existe um anti-imperialismo russo e chinês, viu, gente? Pelo amor de Deus, porque nem a China e nem a Rússia se propõem a criação de um modelo alternativo ao capitalismo neoliberal como está vigente no mundo, né? A Rose Martins até usou um termo no debate do vídeo do Opera Mundi, que são países que têm uma política externa que ajuda na perspectiva contra-hegemônica. Eu seria até mais preciso, contra-atlantista, simbolizando um bloco atlântico ali formado pelos Estados Unidos e União Europeia. O fato concreto é que a África vem tendo uma presença cada vez maior da China, né? A China nos últimos 20 anos, mas nos últimos 10 anos em particular, cresce cada vez mais a presença chinesa em África, com acordos comerciais, com transferências tecnológicas, com investimentos vultuosos em infraestrutura, participação de países de África na nova Rota da Seda. A presença da China na África é cada vez maior e a Rússia também vem, nos anos mais recentes, fazendo esse movimento. Em 2019, a Rússia firmou um acordo militar com os países do Sahel, na ordem de 10 bilhões de dólares, que partiam de venda de equipamentos militares russos, treinamento militar, exercícios militares comuns. Recentemente, na cúpula Rússia-África, a Rússia também fechou acordos bilionários e prometeu a doação de 50 mil toneladas de grãos, né, porque esses países de África estão sendo muito afetados por causa da guerra da Ucrânia, porque a Ucrânia é um dos principais fornecedores de cereais dos países africanos, particularmente da África Ocidental, então o preço dos alimentos disparou no começo da guerra. O Putin também vem aprofundando cada vez mais a parceria militar, oferecendo programas de cooperação e modernização dos exércitos da África Ocidental. E aí, na prática, gente, há muitos anos veio um discurso de que a neocolonização da África pela China e por aí vai. E a questão concreta e objetiva? Você tem mais competidores na ordem imperialista internacional, e aqui não estou nem fazendo debate se a China é ou não imperialista, se a Rússia é ou não imperialista. Esse debate, embora importante para a reflexão da gente, não é central, porque o que objetivamente você tem é Rússia e China mais disponível para fazer parcerias econômicas, militares, tecnológicas, comerciais, diplomáticas com os países africanos, principalmente a China, muito mais a China do que a Rússia. Tanto é assim, vocês vão lembrar que durante a pandemia se falou muito, né, da diplomacia das vacinas, né? A China efetivamente doou milhões em vacinas para os países africanos, fez doação de respiradores, de equipamentos, construiu hospital de campana, perdoou mais de 50 bilhões de dólares em dívidas que os países africanos tinham com a China e tal. Essa realidade objetiva de ter possibilidade de crédito, de transferência tecnológica, de investimento, de parcerias comerciais com países que não a União Europeia e os Estados Unidos, abre possibilidades para renegociar os termos da dependência. E aí, veja, gente, real e concretamente, nesse momento que está colocado, é isso, é renegociar os termos da dependência. Então, por exemplo, 85% da exploração de urânio do Níger fica com multinacionais francesas, né? Tipo assim, a gente não sabe se o Níger vai conseguir, por exemplo, industrializar sua produção de urânio e vai conseguir dominar toda a cadeia produtiva de processamento do produto. O que a gente sabe é que está colocada a possibilidade histórica imediata de, por exemplo, um acordo com os chineses para ter uma situação de exploração melhor do urânio do Níger. E eles conseguirem ficar com mais renda da exploração do urânio, sabe? Tipo, então, veja, não dá para falar de anti-imperialismo, né, gente? Por favor, dá para falar de renegociar os termos de dependência. E aí, se isso vai avançar para um projeto anti-imperialista apoiado pela China, pela Rússia, aí já é outra história. Muito cedo para dizer, acho que as pessoas estão muito apressadas e por aí vai. É claro, e aqui vem a terceira tese, que esse processo de questionamento da dependência passa por
assumir uma retórica anticolonial, assumir uma retórica de soberania nacional, até de um discurso anti-imperialista, que é muito presente no discurso do presidente de Burkina Faso, em Ibrahim Traoré, né, que inclusive emula muito a estética do Thomas Sankara. Veja, isso é esperado, gente, por um motivo bem simples e objetivo. O momento em que a África teve possibilidade de construir um futuro alternativo que não a barbárie neocolonial capitalista foi justamente na década de 50 até o final dos anos 70, os diversos projetos de emancipação nacional, sejam os de caráter socialista, sejam de caráter de nacionalismo popular, né, simbolizados pelo Kwame Nkrumah em Gana, o Thomas Sankara em Burkina Faso, o Samora Machel, o Agostinho Neto, o Amilcar Cabral, Companhia Limitada. Então é natural, nesse processo, assumir uma retórica anticolonial, reivindicar vários elementos daquele anticolonialismo histórico. A consequência prática disso, o quanto isso vai virar em política efetiva, a gente não sabe, é para se observar. Há um movimento, há muito tempo, de colocar cada vez mais em questão a barbárie colonial, né? Esse movimento, inclusive, é estimulado pela própria concorrência na China. Tem um dado que eu sempre gosto de citar, que é a Alemanha Oriental, a demonizada Alemanha socialista, fez uma autocrítica pública do colonialismo histórico da Alemanha contra a África há mais de 50 anos atrás. Inclusive, a Alemanha socialista tinha como prioridade da sua política externa reparar os danos que o colonialismo histórico alemão causou em África, como, por exemplo, na Namíbia, né, estabelecendo parcerias comerciais, transferências tecnológicas, investimento, garantindo bolsa de estudos e apoio para estudantes de África irem lá para a Alemanha Oriental e por aí vai. E a França nunca quis saber disso, nem a Alemanha Ocidental, nem o Reino Unido, nem nada disso. Nos últimos anos, você tem um movimento da França, da Alemanha, da Inglaterra, de pedir desculpa, foi mal, não sei o quê, o colonialismo, para não perder espaço frente à concorrência chinesa, né? E aí tem todo um aspecto simbólico que é, por exemplo, é muito fácil para a Rússia dizer que é aliada de projetos anticoloniais, porque há objetivamente um histórico da União Soviética em apoio, né, as lutas de libertação dos anos 50, 70, 70 e 80. Em muitos países de África até hoje, você tem médicos, engenheiros, cientistas, os poucos que tem, foram formados no tempo da antiga União Soviética. Então você tem um histórico de trocas comerciais, culturais, educacionais, diplomáticas, um histórico de relação, e ligar esse fio da história é fácil. Eu particularmente acho a figura do Ibrahim Traoré muito interessante, mas acho que a gente tem que ver. Porque uma coisa é reivindicar o nome do Thomas Sankara, outra coisa é ver como as massas populares, a classe trabalhadora vai reagir a isso. Por exemplo, às vezes a classe trabalhadora da Burkina Faso olha assim e diz assim: porra, muito legal esse negócio do Thomas Sankara. Ele defende a reforma agrária, né? Vamos pra cima do latifundiário aqui da Burkina Faso? Tem que ver, tá ligado? E eu sei, gente, que tem figuras históricas da Revolução de Agosto, liderada pelo Thomas Sankara, no governo do Ibrahim. Só que, beleza, tem figuras históricas, tem que ver se elas vão se manter, tem que ver qual política elas vão tocar. Eu recomendo calma, mas de toda forma, é claro que é interessante ver esse discurso anticolonial, esse discurso questionando o legado da dominação neocolonial, por exemplo, da França sendo colocado. Ao mesmo tempo, aqui vem a quarta tese. É importante lembrar que não existe só projeto anticolonial de esquerda, viu, gente? A revolução dos Iatolás no Irã é um projeto anticolonial que garantiu a soberania nacional do Irã. Não é de esquerda nem é socialista. Embora, é claro, a gente possa falar do começo da Revolução Iraniana, o papel do Tudeh, o Partido Comunista do Irã e tudo isso, mas beleza, a consolidação da Revolução Iraniana é um projeto de revolução anticolonial, de estabelecimento de um tecido nacional libertado das amarras inglesas e estadunidenses, mas que não é um projeto de esquerda. Em certos aspectos, o regime do Saddam Hussein, antes dele virar um lacaio dos Estados Unidos, também tinha muito disso, né? Um projeto anticolonial que fez com que o Iraque avançasse muito em desenvolvimento de forças produtivas, em indústria, em saúde, em educação, em redução da mortalidade, em aparelhamento militar para garantir a sua defesa e sua soberania, mas que não tinha nada de esquerda também que mandou matar os comunistas. Então, assim, acho que a gente precisa ter calma, porque mesmo que esse anticolonialismo tenha consequências práticas, para além da retórica concreta, de mudar
a inserção desses países na divisão internacional do trabalho a configuração do bloco do poder, isso não necessariamente significa um regime de esquerda, pró-classe trabalhadora e por aí vai. Inclusive, em alguns aspectos, a gente pode falar que a própria Rússia do Vladimir Putin é um regime e um projeto político que tem contradições com o bloco atlantista, né, dos Estados Unidos e da União Europeia, e nem por isso o governo Putin é um governo de esquerda, pelo contrário, é um governo reacionário, conservador, enfim, uma bosta em vários aspectos, sabe? Então, eu recomendo calma. Por fim, eu acho que esses movimentos na África Ocidental, a quinta tese, fazem com que a gente rememore o legado colonial das potências europeias, né? Porque, veja, gente, colonialismo não é coisa do passado. Até hoje, a França, por exemplo, tira boa parte dos seus ganhos econômicos das relações neocoloniais que ela tem com suas ex-colônias, né? Então, o caso da exploração do Níger é meio que caricato até, porque cerca de 30% da energia da França vem do Níger, e a França é um país rico e o Níger vive na extrema miséria, a maioria da população abaixo da linha de pobreza. Mas tem vários e vários outros aspectos de transferência de valor dos países libertos para seus antigos colonizadores, né? Então, há um legado neocolonial que não foi superado. E aí não foi superado porque as revoluções anticoloniais do século XX foram derrotadas, porque o movimento dos não alinhados, porque o movimento terceiro-mundista, porque o campo socialista foi derrotado. Então, durante muito tempo se fez um debate, inclusive, que as lideranças africanas usavam o legado neocolonial como desculpa para sua incompetência e tal. Teve um deslocamento de centro de atenção do histórico do colonialismo e da estrutura neocolonial para a agência interna das lideranças políticas, dos partidos políticos, da sociedade civil africana, dos países africanos. Eu boto fé que vários governos oportunistas, várias ditaduras sanguinárias usaram a retórica anticolonial para justificar a barbárie, para justificar as atrocidades nos seus países. Agora, fato concreto, objetivo, é que não dá para, por exemplo, nada avançar no Níger sem questionar a dependência neocolonial da França. Não dá para nada avançar no Mali sem questionar a dependência neocolonial da França. Assim, o básico de um programa, vamos assim dizer, reformista, redistributivista, passa necessariamente por questionar isso. Então, veja, a gente não pode fazer do neocolonialismo uma panaceia, como se não existisse elites casteladas nos estados neocoloniais que ganham muito com esse regime, como se não existisse burguesia interna que ganham muito com essa situação de dependência neocolonial. Tudo isso existe, tudo isso é verdade. Agora, nada vai avançar sem redefinir essas relações. É tipo um dado primário, sabe? Lembra um pouco Marx. Marx, quando falava da Irlanda, no século XIX, colonizada pela Inglaterra, Marx dizia assim, ó, o primeiro debate aqui é uma revolução agrária na Irlanda e a libertação nacional. Sem isso, tipo, a gente tá conversando água. Mesma coisa, para os países do Sahel, para o Mali, para o Níger, para Burkina Faso, a primeira tarefa, o primeiro debate é redefinir as relações neocoloniais estabelecidas com a França de exploração total e também por várias cadeias e por várias mediações com os Estados Unidos, tá ligado? Inclusive, vamos lembrar que os Estados Unidos têm bases militares, né? Na região, dos Estados Unidos, a França e por aí vai. Então, eu acho que esse movimento tem possibilidade de trazer coisas interessantes e alvissareiras. Eu teria calma, teria paciência, teria prudência e, como marxista, eu observaria como a classe trabalhadora vai se movimentar. Porque é isso. As lideranças militares, para dar respaldo popular a seus golpes e tentativa de redefinir o bloco do poder, agitaram as massas, estão clamando, desde uma perspectiva quase que bonapartista, apoio popular. A classe trabalhadora está nas ruas, está se manifestando, está debatendo, está fazendo política. Ninguém sabe, quando você chama a classe trabalhadora para a política, como termina, né? Sabe como começa. Como termina, a gente não sabe. Então, eu observo com a perspectiva que pode sair algo muito positivo dali, mas eu teria calma e paciência na hora de observar esses movimentos. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns textos que eu venho lendo sobre o tema. Peço desculpas porque tem alguns textos em inglês, mas assim, dá para ler no Google Tradutor de boa. E vamos acompanhando, vamos debatendo e vamos ver o que é que dá
sempre torcendo pela organização da classe trabalhadora, pela sua capacidade de impor uma agenda política própria e garantir a verdadeira real emancipação nacional que só vem com a Revolução Socialista. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.